seguir, no programa de hoje... Devemos sempre interpretar a Bíblia como a unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina tudo, amém? Amém? Não corremos para aquele mestre, homem, líder, algo assim, mas vamos para a palavra de Deus e deixamos o Espírito Santo nos mostrar. Toda a riqueza deste mundo não pode comprar a vida abundante. E nós só temos que recebê-la. Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Jesus. Hoje eu quero falar de algo que é uma das maiores perguntas que as pessoas sempre fazem quando se trata do Evangelho da Graça, até entre crentes. Já falei sobre isso. Este tópico, muitas vezes, eu já falei sobre ele, sabe? Rapidamente, muitas vezes. Mas dessa vez acho que é necessário uma mensagem completa para responder esta pergunta. Quando pregamos o Evangelho da Graça, sabe que as pessoas vão levantar calúnias contra nós por causa do Evangelho da Graça. É incrível, é como se você pregar a lei, ninguém fala nada. Amém? Você pode até pregar. Que tipo de comida comer? A comida dos judeus, todos ficam felizes. Mas quando fala da graça, é como se a carne do homem, sabe, fingindo guardar a santidade, ok? Não aguenta a graça, porque a graça dá toda a glória a Jesus e nenhuma para o homem. Amém? E no céu um dia vai ser digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro somente. Não digno é o Cordeiro secretamente, eu também. Sabe? Porque sempre falamos da parte do homem de Deus, da parte do homem de Deus, da parte do homem de Deus. O homem tem uma parte a realizar. Alguns gostam de falar disso, mas o problema é que quando você fala isso, você vai colocar o seu foco na parte que o homem deve realizar. É incrível como podemos tirar o legalismo do texto que fala da graça, por exemplo. Eu estava falando com os pastores certo dia que pessoas com os olhos legalistas, óculos da lei, quando leem a Bíblia, vão ver o filho pródigo que deu um passo para casa e o pai correu em direção a ele. O pai o beijou. O pai, sabe, somente derramou amor sobre ele. E o pai disse, traga a melhor roupa. O pai fez tudo, o pai falou tudo. E o filho falou somente, pai, eu pequei. Certo? Mas o pai continuou ignorando suas palavras e somente o amou. Amém? Mas em vez do pai, focamos no filho. Mas ele deu um passo. O passo é importante, vamos focar nisso. E falam então do passo. O filho lembrou da bondade do seu pai na sua casa, a generosidade do pai para com seus servos. Amém? O seu passo foi uma resposta. É de onde vem a palavra responsabilidade. Amém? Quando você vê algo bom, você responde, amém? Amém? Posso ouvir um amém? Amido, amai as mulheres, e as mulheres sejam submissas. Submissão é resposta ao amor do marido. Ninguém falou amém a isso. Vocês, mulheres, tiveram a chance de falar amém agora. De falar amém. Glória a Deus, amém? E o fato é este. É incrível que podemos olhar para a graça e dizer, Jesus fez tudo na cruz. Ele foi para o inferno para nos livrar do inferno. Para vivermos o céu na terra. Céu no coração, amém, amor, paz, alegria. A vida abundante. Que o dinheiro não pode comprar. Toda a riqueza deste mundo não pode comprar a vida abundante. A vida plena. Amém? E nós só temos que recebê-la. Viu isso? Você tem que recebê-la. Mas para alguns só receber não é forte, pastor. Certo? A fé é a mão que toma. Olhamos para a mão, olhamos para a mão. Enquanto deveríamos nos focar em Jesus. E aí você vai receber e não vai estar nem consciente de que recebeu. Amém? Se você conseguir ver o Senhor entregando para você, olha, a maioria vai pegar. Eu conheço vocês. Se vocês sabem que é de graça, eu sei muito bem que a maioria de vocês vai pegar. Amém? Nós não somos bobos, sabe? Mas o fato é que o fracasso então está, infelizmente muitas vezes, no púlpito, porque não falamos disso, nós não, sabe, descrevemos isso em detalhe, a obra de Jesus na cruz, quão maravilhoso ele é. Amém? O amor se desperta quando vemos quão lindo Jesus é. A fé nasce quando nós vemos a obra concluída. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Irmãs, eu sei que vocês estão trabalhando na sua fé. Você vai às compras quando o marido diz, certo, pelo celular, ei, acabamos de ganhar muito dinheiro. Ok? A próxima,
Eu estou falando sobre a ação que corresponde à fé. A próxima coisa que você faz é compras. Amém? E se alguém perguntar para você, você está praticando a fé? Você diz o quê? Você está praticando a fé? Você diz, o que é isso? E você está indo para as compras porque você sabe que ganhou muito dinheiro, certo? Eu sei que eu tenho muito dinheiro. Meu marido acabou de me ligar e o meu marido nunca mente, certo? Ele me falou que nós ganhamos milhões. Então a primeira ação é comprar muito. Mas você falou que é uma ação, eu nem percebi isso. É fé. Mas para mim é só uma resposta. As irmãs entendem isso. Mas nós pensamos assim, olha, se você ouve uma palavra de Deus, você tem que fazer obras, tem que realizar algo. Ninguém falou para aquela mulher que o marido falou que ganhou milhões, que ela tem que fazer alguma coisa. Ela fluiu com as obras. Amém? Amém? A fé é como um cheque em branco que Deus nos dá. Amém? E, olha, tudo depende de quão rico que a pessoa que está dando o cheque é. E o banco do céu, o cheque de Deus, é inesgotável. Não tem limite, amém? E nós assinamos, por quê? Porque somos a noiva de Cristo. Quando casamos com Jesus, olha, tudo que pertence a Ele agora pertence a nós. Por isso falamos em nome de Jesus. Demônio, sai dessa pessoa. Assinando o cheque. E Jesus garante isso. Falamos em nome de Jesus, ser curado. E Jesus garante isso. Posso ouvir o amém? Amém, as irmãs entendem isso. Elas pegam um talão de cheque dos maridos e... sabe? E você usa os recursos do seu marido. Você não pode assinar ilegalmente. Mas, quando assina, legalmente, certo? Você assina baseado nos recursos do seu marido. E nada pode te impedir. Você não diz, este é um ato de fé. Eu creio que eu tenho fé para crer que tem dinheiro lá. Não, você conhece o seu marido. Então vamos conhecer o Senhor. Para que a nossa fé seja até inconsciente. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Isso. Essa pergunta que exige uma resposta é uma pergunta que muitas almas já fizeram. Quando ouvem sobre a graça, essas pessoas sinceras fazem a pergunta: e que tal este verso? Que tal essa passagem? E eu quero falar sobre esta passagem, pregar nisso, e também te libertar de tudo o que te faz tropeçar. Sabe, um dos meus ministérios é sanar dúvidas. Se você ler sobre os dons de Daniel, sabe, o Daniel da Bíblia, um dos dons de Daniel era sanar as dúvidas. Eu pedi isso anos atrás, e eu não sei por que essa expressão, sanar dúvidas. O rei disse para Daniel, você tem este dom. Ele esclarecia as dúvidas, certo? É um dom, e eu pedi este dom muitos anos atrás, certo? E eu me alegro em ver alguns crentes tendo suas dúvidas esclarecidas. Amém, estes obstáculos removidos. Amém? E toda pedra de tropeço sendo tirada. Ok? E hoje vamos tropeçarem. Amém? E é esta questão. Que tal Hebreus 6? Quantos já ouviram isso? Acenem. Que tal Hebreus 6? Ok, acene agora para mim. O que fala de Hebreus 6? Certo? Você lê Hebreus 6 e pergunta o que aconteceu aqui. Então vamos ler isso primeiro. E você vai entender tudo, depois que explicarmos, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados... Guarde essa palavra impossível, impossível para os que já foram uma vez iluminados, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez, renovados para o arrependimento. Essa declaração. Ok? Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É impossível serem renovados para o arrependimento. Olha, tem que ter uma resposta aqui, porque seja o que for, tem que ser consistente com as Escrituras e escute isso. Todas as Escrituras são de proveito. Ok? Não tenha medo de algumas passagens que parecem ser obscuras, certo? E não as ignore. Busque ao Senhor, porque toda a Escritura foi dada para te edificar, te fortalecer, te consolar. Tem escrituras como essa de advertência, amém? E podemos aprender com essa advertência também, mas não se esqueça, devemos sempre interpretar as Escrituras como a unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina tudo, amém? Amém? Não corremos para aquele mestre, homem, líder, algo assim, mas vamos para a palavra de Deus e deixamos o Espírito Santo nos mostrar. Durante muitos anos,
Algumas pessoas falaram isso comigo e eu queria ter mais tempo para poder elaborar e eu falei, vamos fazer isso, sabe, no domingo, para explicar. Sabe, vai ajudar a responder muitas perguntas. Se você não conhece essa passagem, escute o seguinte: todo o argumento e todo pensamento divino que vamos falar, ok? Durante o curso deste ensinamento, você vai se preparar para responder perguntas que outros crentes têm. Amém? De certa forma, a nossa igreja, se chamamos ou não, somos na verdade uma escola. Sabe, esta igreja, você vem aqui e nem percebe que você está numa escola. Amém? Na escola do Espírito Santo. E o que você vai aprender, sabe, muitas vezes, não vai exigir, sabe, de você muitas lições para você fazer em casa. Amém? O resultado é transformação de vidas. Deus ordenou pela loucura da pregação, o souzou. É incrível, Deus ordenou que pela loucura da pregação, toda a bondade do céu que Jesus comprou para nós, estejam todas à disposição do povo de Deus, através do meio da pregação. Amém? Por exemplo, a Bíblia diz, recebestes o Espírito Santo, Gálatas 3, pelas obras da lei, pelas obras, argon em grego, esforço, pelo esforço, trabalho duro, pelas obras da lei ou pela pregação da fé. E alguns dizem que a obra é mais importante que a pregação. É o que alguns falam, mas a Bíblia diz que foi pela pregação que você recebeu o Espírito Santo. Todos que receberam o Espírito Santo pelo ministério de Paulo, sabe, nenhum era perfeito. Nenhum deles. Não eram pessoas que cumpriam a lei perfeitamente. E Paulo disse, recebestes o Espírito Santo, ou seja, no meu ministério, porque cumpriste toda a lei, ou pela pregação da fé? A próxima pergunta. Deus é quem vos dá o Espírito Santo e opera milagres entre vós. Quantos querem que Deus faça milagres na sua família, na sua vida, no seu trabalho, não é? Diz claramente em Gálatas 3, Deus que concede e concede ali e faz milagres constantemente. É tempo presente. Deus que constantemente ministra o Espírito Santo e constantemente faz milagre entre vós, Deus o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Parece indicar que, sem a pregação da fé, Deus não provê. Deus limitou-se a si mesmo, pela pregação da fé, para prover para o seu povo. Isso te mostra que onde você vai e quem você ouve é importante. Pode significar vida ou morte. Posso ouvir um amém? Igreja, a nossa não é a única. Tem muitas igrejas aí que prega o evangelho. Amém? E cuidado com o que você está ouvindo. Se alguém te tira a sua bem-aventurada esperança, e tem muita gente que zomba deste hino, bem-aventurada esperança. Deus quer que tenhamos bem-aventurada esperança. E você vai ver que Deus quer que tenhamos uma forte certeza. Amém? Vamos voltar ao texto. Vemos que é uma escritura de advertência. Mas não tenha medo dela. Vamos olhar para ela. Primeiramente, que livro é este aqui? Hebreus. Diga. Hebreus. Quem eram os hebreus? O povo judeu. Certo? Olha, também foi escrito por nós. Mas não foi escrito para nós. Foi escrito por nós, no sentido de que nos beneficia. Mas não se esqueça, foi escrito diretamente para os hebreus. Certo? Vou provar para você. Desde o início do livro de Hebreus, o capítulo 1, verso 1. Havendo Deus, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Pare. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Olha, pais aqui, o que ele está falando? Sim, Abraão, Isaac, Jacó, não é o meu pai, nem o seu pai. Amém? Então aqui ele estava escrevendo para os judeus, você entendeu? Certo? Falando para eles, Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e o livro tem que estar no seu contexto. Ele está escrevendo para os judeus, certo? Que eram, escute muito bem, não eram crentes, nem todos eles eram crentes no sentido de terem nascido de novo. Mas esses judeus tinham uma certa noção de que Jesus era o Messias. E escute isso, esse livro foi escrito nos anos 64 ou 63 depois de Cristo. E no ano 70, o templo foi queimado. Ou seja, quase 7 anos antes do templo ser queimado, Paulo escreveu o livro de Hebreus, eu creio que foi Paulo que escreveu. Paulo escreveu o livro de Hebreus, ok? Para avisá-los. E muitos deles criam que Jesus era o Messias.
Mas ainda iam para o templo. Ainda ofereciam o sacrifício no templo. Não criam ainda 100% ao ponto do novo nascimento, da regeneração. Eles tinham uma noção de Jesus como o Messias deles. Amém? Então Paulo escreveu para eles, para dizer para eles, e muitas vezes falava para eles como se, mas não 100%. Então escute bem isso. O livro de Hebreus é muito lindo. É um livro que tem comparações, certo? Desculpa, contraste, não comparação. Ok? Por exemplo, temos esse contraste. Jesus é comparado aos anjos no capítulo 1 e também no capítulo 2. Jesus é maior do que os anjos. Jesus é comparado a Moisés no capítulo 3 de Hebreus. Jesus é melhor do que Moisés. A graça veio pelo Filho. Não se esqueça disso. Alguns acham que Moisés é superior a Jesus. A lei é maior do que a graça, e não é. Quando Agar tentou mandar na casa de Abraão, ela foi expulsa. Certo? Então, olha, escute. O capítulo 4 fala de Jesus nos dando maior descanso do que Josué. Josué os levou para a terra física, mas Jesus nos dá uma vida abundante, a terra espiritual que mana leite e mel, chamada salvação, amém? Que afeta a vida temporária e a vida futura, amém? Então, ele é melhor do que Josué, em Hebreus 4. Depois, Hebreus 5, nos mostra claramente, certo? Hebreus 5 e Hebreus 6, que ele é melhor do que Arão. É melhor como sumo sacerdote do que Arão. Arão morreu, Jesus ressuscitou. Arão podia ser um sumo sacerdote bom, fazendo o bem, mas estava ficando velho e morreu. Mas Jesus não envelhece, não morre, porque ele ressuscitou para sempre. E cuida de você para sempre. Ele vive o poder da vida eterna. E no capítulo 7, sabe, também está comparando as promessas da antiga aliança. Temos promessas melhores. Amém. E assim ele continua. Temos uma aliança melhor, promessas melhores. Amém. Até em Hebreus 11, os heróis da fé. Ele colocou todos os heróis do Antigo Testamento. Abraão está lá, Moisés está lá, Davi também está lá, Jacó está lá, todos eles lá. E ele diz, Deus prometeu algo maior para nós. Por Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Então lembre-se, no livro de Hebreus, o foco é Jesus. Amém? Tudo sobre Jesus. E as nossas bênçãos, a nossa herança, a nossa riqueza, por causa de Jesus. E agora, voltamos a Hebreus 6. Ok. Sabia, número 1, que na verdade tem duas palavras para impossível, porque é impossível. Viu impossível? Que aqueles que foram iluminados, olha, muitas pessoas que falam de Hebreus 6, olha isso, dizem assim, eles recaíram. Então acham que aqui são crentes que recaíram e não tem mais lugar para arrependimento. E o engraçado é isso. Aquele que acredita que aqui é crente, que nasceu de novo, ou seja, fala que você nasce de novo e você perde a salvação amanhã, certo? Falam isso. Quem usa essa passagem aqui para dizer que você pode perder a salvação, certo? E você fica debaixo de condenação e eu, depois fazem um apelo para você vir ao altar. Mas se ler essa escritura cuidadosamente, vai ver que é impossível. Se você cai nessa categoria, é impossível a renovação para o arrependimento. Mas no final falam para você se arrepender, então é óbvio, certo? Agora mesmo quero te assegurar que crentes, os cristãos, podem cair, sim, olha, podem desviar, cair da graça, certo? Mas, quando volta para o Senhor, certo? Sempre tem a abundância, sempre tem sua bondade, sempre vai ter o seu abraço e beijo, entendeu isso? Não tem isso de um crente cair tanto que não volta mais para Deus, não arrepende, não. Aqui é uma categoria especial, eu vou falar por quê. Para entrar nessa categoria, primeiramente, tem que ser iluminado. Iluminado. Iluminado é menos do que regenerado. Pode ser iluminado, pode estar bem aqui, certo? E me ouvir pregar. E no final você sai deste lugar e diz, fui iluminado. Amém? Eu sei mais de Jesus agora. E sabe de uma coisa? Talvez ele é filho de Deus, mas talvez ele não seja. E eu acho que ele era o Messias, certo? Se for judeu, algo assim. Isso não te salva. Você foi iluminado. E ser iluminado é incrível. Olha, só porque alguém não foi salvo, mas é iluminado, não quer dizer, ok, que não tem nenhum efeito moral.
Olha para as nações da Europa, desde a época da Reforma. Na Reforma, Martinho Lutero declarou: o justo viverá pela fé. Ele restaurou o evangelho da graça. Amém para a igreja? E desde então, marque, desde a Reforma, o que aconteceu com a Europa? As nações da Europa experimentaram porque receberam a Bíblia. Só por receber a Bíblia, sendo salvo ou não, a pregação do evangelho passou por toda a Europa. Todos os pregadores da Reforma saíram por toda a Europa, porque os reformadores criam que você tinha que sair e pregar e ganhar almas, amém? Então saíram pelas nações, alguns foram salvos, outros não foram. Sendo eles salvos ou não, o fato das nações terem recebido a Bíblia, certo? Teve um efeito moral, foram iluminados, fez aquelas nações prosperarem. Escute isso, igreja, onde o evangelho é pregado, se as pessoas creem ou não, até os que não creem, tem um efeito moral. É chamado iluminados. Iluminado é menos do que regenerado. É iluminado, mas tem que crer 100%. Amém? Crer em Cristo 100%, entendeu? Está claro? Certo? Olha, Saul, o primeiro rei de Israel, foi iluminado para crer que Deus era Deus? Sim. Saul, o primeiro rei de Israel, profetizou? Sim. Sabe de algo? Ele perdeu tudo. Uma pessoa melhor, um melhor exemplo, foi Judas Iscariotes. Judas seguiu Jesus por todo lado. Ele era um discípulo? Sim. Olha, a Bíblia diz que os discípulos voltaram, depois de expulsar os demônios e curar os enfermos, e disseram até os demônios se nos submetem. Jesus falou: não se alegrem com isso, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito. Lembra disso? Então os discípulos expulsavam demônios. Está ouvindo, igreja? Todos eles expulsavam demônios e curavam os enfermos. Todos eles eram salvos? Eram discípulos, mas eram salvos? Eles tinham nascido de novo? Antes de Jesus morrer, não podiam, porque Jesus não tinha morrido. O preço para nascer de novo não tinha sido pago. Então os discípulos eram seguidores, eram discípulos, mas eles não possuíam a vida eterna. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, lembra? Judas não estava lá. Ele tinha se enforcado. Jesus foi aos discípulos e soprou. E disse: recebam o Espírito Santo. Ali eles nasceram de novo. E depois, no dia de Pentecostes, receberam o batismo com o Espírito Santo. Está me ouvindo, igreja? Certo? Eram seguidores antes de Jesus morrer. Eram discípulos, mas não tinham nascido de novo. Não tinham sido regenerados. Ok? Você foi regenerado? Você realmente nasceu de novo? Você é salvo? Amém? No mundo você paga a pena para ser salvo. Mas aqui somos salvos primeiro e não tem pena. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ok? Você é salvo? Realmente, como alguém é salvo, você coloca sua fé em Cristo completamente para ser salvo. Porque Ele fez tudo, o seu sangue te purifica, você não faz nenhum esforço. No próximo programa... Não deixe nunca que uma passagem obscura te roube da alegria e da confiança das Escrituras. Como Deus amou o mundo de tal maneira, claro, que deu o seu Filho unigênito, claro, para que todo aquele, claro, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está claro? Claro!